Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham através deste grupo de reflexão São Jerônimo. Nessa sexta-feira, nos é oferecido como primeira leitura um texto da Carta aos Efésios. Aliás, a Carta aos Efésios, ela nos está acompanhando como primeira leitura desde ontem, dia 15, até o dia 29 desse mês de outubro. E o trecho de hoje, que é do capítulo 1, versículos de 11 até 14, ele faz parte de um hino que começa no versículo 3 e vai até o versículo 14. Por isso eu gostaria de comentar com vocês, partilhar com vocês, não apenas o pequeno trecho de hoje, mas comentar o hino, ou seja, capítulo 1, versículos de 3 até 14. Trata-se de um hino cristológico que em grego se diz eulogia, é uma grande bênção. Essa bênção, ela parte de Deus Pai, por meio de Cristo, e ela chega até nós e depois ela é destinada, ou seja, nós somos convidados a fazer subir esta bênção de volta até o Pai, por meio de Cristo sempre, para o louvor da sua glória. Nesse sentido, caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria de sublinhar o versículo 4. No versículo 4, nós temos um convite que serve um pouquinho de tônica para todo esse hino. O que diz esse versículo? Esse versículo diz o seguinte: em Jesus Cristo, Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e íntegros diante dele, diante de Jesus Cristo, no amor. A tradução oficial da CNBB diz santos e íntegros. Outras traduções, como por exemplo a Bíblia de Jerusalém, a Nova Bíblia Pastoral, dizem santos e irrepreensíveis. Como nós podemos perceber, essa grande bênção que desce do Pai por meio de Jesus e que nós somos chamados a fazê-la subir para o louvor da glória do Pai em Jesus Cristo, é um grande convite à santidade. O Papa Francisco, na festa de São José do ano de 2018, ele nos enviou uma exortação apostólica chamada Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai. E nessa exortação apostólica, o grande convite do Papa foi a percebermos que nós somos chamados a sermos santos. E justamente as dicas que ele foi dando ao longo dessa exortação apostólica foram dicas para viver a santidade na prática, nos dias de hoje, no mundo de hoje, no tempo atual. Muito bem, vejam só, caríssimos irmãos e irmãs, que a nossa percepção comum, infelizmente, é de que a santidade ela não é para todos. Nós pensamos que a santidade é para alguns heróis, para algumas pessoas talvez predestinadas, talvez escolhidas. Então, por exemplo, a santidade é para Madre Teresa de Calcutá, foi para Madre Teresa de Calcutá, a santidade foi para Santa Dulce dos Pobres e assim por diante, né? E mesmo aqueles que têm a percepção de que a santidade é para todos, têm sempre essa percepção de que a santidade é um desafio que está diante de nós, é uma tarefa, né? Ela depende dos nossos atos, das nossas escolhas, das nossas atitudes. O hino de hoje, o hino que nós estamos escutando então da Carta aos Efésios, pelo contrário, deixa muito claro que antes de ser um desafio, antes de ser um convite, a santidade é um dom, é uma vocação. Então, como diz bem claro, nós fomos convidados, aliás, nós fomos predestinados antes da fundação do mundo, pelo propósito do Pai em Jesus Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então não se trata, antes de mais nada, de um desafio. Antes de mais nada, se trata de um dom, se trata de uma vocação. Nós somos santos
já por sermos criados, por sermos feitos filhos de Deus em Jesus Cristo, já antes da fundação do mundo. Então, nesse sentido, nós também lembramos de São Paulo, que escrevia às comunidades e dizia, por exemplo, aos santos que estão em Corinto. São Paulo tinha essa consciência de que nós somos santos por vocação. Nesse sentido, o convite que tem a sermos santos é um convite segundo, né? O desafio vem depois. É como se Deus dissesse, vocês são santos, agora vivam como santos. Vejam só como a percepção muda, a percepção que nós temos da santidade muda. É claro, caríssimos irmãos e irmãs, que a santidade também é um desafio. Se nós pegamos a própria carta aos Efésios, nos capítulos 4 a 6, tem todo um convite a vivermos como santos no dia a dia. Porém, como percebemos, é algo que vem depois desta vocação. Somos santos, comportemo-nos, vivamos como santos. Por outro lado, o convite à santidade não é um convite individual, não é um convite que se conjuga no singular. É um convite, aliás, é uma vocação e depois um convite a ser vivido, a ser conjugado no plural. Nós não somos santos sozinhos. E, aliás, quando eu vivo a santidade, eu encorajo o meu irmão também a viver a santidade. Quando eu e você, quando todos nós vamos vivendo a nossa vocação à santidade, nós vamos construindo o reino de Deus. E qual é o ponto final de tudo isso? O ponto final de tudo isso, aliás, antes de falar do ponto final, qual é que é a finalidade? O louvor da glória do Pai. 3 vezes nesse hino é dito que a finalidade é o louvor da glória do Pai. Aqui nós lembramos de Santo Inácio de Loyola, que fundou a Companhia de Jesus, ad maiorem gloriam Dei, para a maior glória de Deus. Aqui Santo Inácio ele está bem afinado com esse objetivo apresentado na carta aos Efésios. E qual é o ponto final? O ponto final é a plenitude, né? Quando então Jesus Cristo, nosso Senhor, irá recapitular todas as coisas, tudo aquilo que há, todas as pessoas serão recapituladas nele. Então nós caminhamos também rumo a essa plenitude. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse tempo tão difícil de pandemia, tempo no qual nós somos bastante desafiados, vamos reforçar essa nossa certeza da nossa vocação à santidade e vamos procurar viver então a santidade no nosso dia a dia. O nosso modo de agir também ajudará os nossos irmãos que talvez estejam desanimados, talvez estejam sem esperança. Essa nossa certeza, essas nossas atitudes de amor irão também ajudar os nossos irmãos a recuperar a coragem e a recuperar também o desejo de viver a santidade no dia a dia. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos abençoem com essa bênção que vem desde a fundação do mundo, para que nós também possamos fazer esta bênção subir para a maior glória de Deus, para o louvor da glória do Pai. Tenham todos um bom dia.